Bacana, galera. E aí, tranquilo? Vamos quebrar tudo? Vamos lá. Nós estamos estudando cultura brasileira, correto? E aí, dentro dessa temática de cultura brasileira, nós já vimos o primeiro item, que é a pluralidade, certo? Depois nós vamos ver a questão das religiões no Brasil, uma pincelada, né? Porque a gente já viu religião como uma instituição socializadora, lembra, né? E depois a gente vai ver um outro tema que eu não lembro. Mas antes a gente vai ver, dentro da nossa matéria também, dentro do nosso material, tem a visão de um antropólogo brasileiro sobre isso, sobre essa questão da cultura brasileira. E é muito interessante porque esse antropólogo, ele nomeia da seguinte forma: ele nomeia a casa, a rua e o outro mundo. São os termos que ele utiliza para falar sobre como a cultura... Vou pegar as canetas aqui. Opa. São os termos que ele utiliza para dizer como que a cultura brasileira, né, como que faz parte do nosso dia a dia, enxergar diferentes estruturas da sociedade, beleza? Então, quando ele utiliza esses termos, a casa, a rua e o outro mundo, ele está se referindo a como nós brasileiros, costumeiramente, enxergamos as diferentes estruturas da sociedade. Primeiro, esse antropólogo se chama Roberto da Mata. Deixa eu escrever aqui para vocês ficarem organizados. Cultura brasileira, que é o mesmo tema do nosso último encontro sociológico. Mas lembrando, aquele último foi sobre pluralidade, e esse agora vamos falar sobre a casa, a rua e o outro mundo. Beleza? Cultura brasileira, vamos falar sobre a visão do Roberto da Mata. Nosso amigo Roberto da Mata ainda é vivo, pelo menos a última notícia que a gente tem em relação à apostila, que ele ainda está vivo. Depois vou até pesquisar, espero muito que esteja. E ele é coroinha, nasceu em 1936. Então vamos lá. Vamos dar uma lidinha aqui. O antropólogo Roberto da Mata, no livro O que faz o Brasil? O Brasil, maneiro, tipo, o que faz do Brasil o Brasil? Esse livro foi publicado em 84. Esse antropólogo procurou pensar a sociedade e a cultura brasileiras como um universo. E esse universo da sociedade brasileira e da cultura brasileira, na visão dele, se articula em 3 dimensões distintas. Ou seja, ele escreveu nesse livro, né, ele descreveu a sociedade brasileira como dividida em 3 esferas distintas. E essas 3 esferas, 3 estruturas diferentes da sociedade brasileira, ele nomeia como a casa, a rua e o outro mundo, beleza? Essas dimensões, segundo o antropólogo, são espaços simbólicos que representam estruturas da sociedade brasileira, cada um desses espaços com suas respectivas características. Vamos lá. Que linguinha foi essa? A casa, primeiro. A casa representa nossas relações familiares, afetivas e relações de amizade. As relações nas quais a tradição e a lealdade têm um peso muito grande. É aquele negócio, estava me lembrando disso outro dia. Ontem na verdade, quando alguém fala, quer dizer, nós mesmos, é comum que a gente esteja, que a gente tenha, como vou dizer, que a gente tenha desafeto não, que a gente tenha desavenças com os membros da nossa família e com os nossos amigos mais íntimos. É super comum que isso aconteça. Na realidade, eu acredito até que a proximidade intensa que nós temos com essas pessoas seja até um fator que fomente esse tipo de crítica, né? Quando você está com a pessoa o tempo todo, você enxerga todos os detalhes dela, né? Por isso é mais fácil de você ver os pontos para criticar. Mas mesmo assim, se alguém de fora chega e fala do seu familiar ou do seu amigo, muito provavelmente você vai, não, segura a tua onda aí, negativo. Sacou? Tipo, ok, eu posso falar, você não. Então, beleza. Então, a lealdade e a tradição para esse grupo, né, que é a família, os amigos, as relações afetivas, que é a casa, tem um peso muito grande. O espaço das relações de caráter privado
Em termos brasileiros, haveria uma visão positiva sobre o espaço da casa. É por isso, por exemplo, que em nosso imaginário valorizamos a comida caseira como a mais saudável. Bacana. Então, quando ele diz a casa, ele está se referindo às relações familiares e afetivas, beleza? A casa é então uma representação, né, um simbolismo para as nossas relações familiares e afetivas, beleza? Qual é essa segunda esfera da sociedade brasileira, segundo o livro do Roberto da Mata? O nome do livro é O que faz do Brasil, Brasil, é esse? Cadê? O que faz o Brasil, Brasil. Esse é artigo, não é preposição. Qual o próximo passo? A rua. Que esfera é essa? A rua. Vamos ler. A rua já é o espaço do trabalho, das leis e das regras. Caraca, isso é muito Aristóteles, lembra? Aristóteles falava que o homem vive plenamente na vida pública, ou seja, na sua vida na polis, na sua vida em contato com os outros e tal. A família é a parte, como vou dizer, instintiva, quase que animal do ser humano. O homem vive sua plenitude na polis. Já a rua é o espaço do trabalho, das leis e das regras. Elementos aplicáveis a todos, indiferentemente e sem distinção, ao menos em seus princípios gerais. O espaço público... é o espaço público. O espaço da rua está assim, segundo Roberto da Mata, o espaço da rua está vinculado a uma ideia de modernidade, de eficiência e de competição. Por que modernidade? Cara, essa questão da necessidade que faz parte do nosso dia a dia de trabalhar para comer, de trabalhar para ter as coisas básicas, de trabalhar para não passar necessidades, sacou? Esse é um conceito que tem um vídeo no canal aí, no JL Ângelo, sobre trabalho. O conceito de trabalho em sociedades anteriores à Revolução Industrial pode ser chamado de um conceito bem diferente, né? Porque o trabalho é tudo aquilo que você tem que fazer para se manter vivo, né? Então você, por exemplo, o indígena, né, acordar e, sei lá, tomar um banho, né? É uma coisa que dá trabalho, às vezes a gente tem preguiça de tomar banho, então faz parte, tem que tomar banho para se manter vivo, para ficar limpo, sacou? Você arrumar alguma coisinha lá para você comer, você pegar algo para você comer, tudo é trabalho, você arrumar a sua cama é trabalho, entendeu? Mas hoje em dia, na modernidade, como eu acabei de ler aqui do nosso amigo da Mata, a questão do trabalho já é uma parada, como vou dizer, formal, entendeu? Você vai para um determinado lugar, como diz Marx, vender o seu tempo, certo? Para fazer lá durante esse tempo a atividade que o patrão exigiu ou combinou com você, e aí você vai receber dinheiro por isso. Com esse dinheiro você vai garantir a sua subsistência e da sua família. Sacou o lance? Então a rua é o espaço onde você faz isso. Para da Mata, marcamos de forma negativa esse espaço. Olha, a rua é o lugar do trabalho, do perigo e da labuta. Labuta é um termo utilizado, né, para o trabalho pesado, sacou? Caraca, hoje é dia de labuta, é dia de esforço para o trabalho. Esses espaços são de caráter simbólico. Em oposição à rua, que é o lugar do trabalho, é o lugar onde você não está seguro, é o lugar que você vai por obrigação. Em oposição a isso, a gente tem a casa. A casa é o lugar do descanso, é o lugar da proteção, da segurança, do seio familiar, beleza? Esses espaços são de caráter simbólico. Sabemos que, por exemplo, podemos às vezes comer melhor fora do que na nossa própria casa. Eu não. A minha esposa é uma cozinheira de mãos muito cheias. E ela é enfermeira, né? Então, tem dia que ela tá de plantão, eu tenho que comer na rua, né? Fazer o quê? Ou pior, eu mesmo cozinhar. Mentira, eu sou um excelente cortador de legumes, profissional, tipo ajudante de cozinha. Às vezes comemos melhor fora do que em nossa própria casa, mas a representação que nós fazemos do espaço doméstico é de um lugar de proteção e de conforto, beleza? Então, a casa
é o lugar das relações familiares e relações afetivas. A rua é o local de trabalho e obrigação. É aquele lugar que, em tese, a rua é o lugar onde você vai por obrigação, onde você vai por necessidade, entendeu? Se pudesse escolher, ficaria em casa. E por último, nós temos o outro mundo. A casa, a rua, o outro mundo. Relembrando que eu já falei no início da aula, são 3 esferas, né, simbólicas, estabelecidas, né, pelo nosso amigo Roberto da Mata, antropólogo. E essas 3 esferas simbólicas representam como o brasileiro culturalmente enxerga as estruturas da nossa sociedade brasileira. Vamos lá. Já o outro mundo, segundo da Mata, é o espaço do sagrado, das religiões. Bacana. O espaço em que muitas das contradições entre a casa e a rua são resolvidas. Maneiro. Por quê? Porque as religiões podem ter esse efeito de buscar explicar ou mesmo superar os problemas humanos. No contexto da cultura brasileira, as manifestações religiosas são um dado muito importante. As manifestações religiosas são uma forma de verificar isso, de como que as religiões são importantes para a gente, é verificar o número de feriados e festas religiosas que nós temos ao longo do ano. E a importância de muitas dessas festas religiosas na vida dos brasileiros. Beleza, então esse outro mundo é a religiosidade. Aí daqui a gente tem um gancho para falar das religiões, entendeu? Então, na cultura brasileira, segundo o nosso querido amigo Roberto da Mata, a gente tem essas 3 esferas distintas. A casa, que é o que representa as nossas relações familiares, né, o nosso espaço de proteção, de afeto. A rua, que representa o local para onde a gente vai por obrigação, que é o trabalho, né, que é o fora de casa. Se fosse do Rio de Janeiro, tinha que ter aqui o bar, né, que é a parte da rua que é bacana, que é de você curtir a festa. E o outro mundo, que se refere à religiosidade. E olha que interessante o que ele fala. Eu vou até ler de novo aqui, ó. O outro mundo é o espaço em que muitos dos problemas entre a casa e a rua são resolvidos. Cara, a religião é tão presente na vida do brasileiro, né, que, sem dúvidas, ela é responsável por explicar, por resolver certos questionamentos que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, caraca, estou com problemas financeiros. Não, Deus vai te ajudar. Caraca, eu estou infeliz no meu trabalho, eu não estou legal com isso, não sei o que. Cara, calma. Fé em Deus que as coisas vão melhorar. Pô, fé em Deus você vai conseguir. Sacou o lance? Então a religiosidade muitas vezes te dá uma esperança de que as coisas vão melhorar, ou ainda te dão, calma, cara, não fica triste com esse problema no trabalho não, cara. Isso é uma provação que você está passando. Fica tranquilo, Deus está te testando a sua paciência, testando a sua fé, testando a sua perseverança, entendeu? Sacou o lance? Caraca, por que eu fui demitido? Caraca, eu fui demitido. Deus fecha uma porta e abre uma janela. Fica tranquilo que você vai ter uma oportunidade. Às vezes é o contrário, fecha a janela e abre uma porta, que é melhor ainda para você passar. Você perdeu esse emprego, mas vai arrumar um outro melhor ainda. Sacou o lance? Então essas questões, porque ia ficar mais tempo em casa do que no trabalho. Calma, ó. Deus ajuda quem cedo madruga. Você trabalhar é uma coisa que te dignifica. É uma questão muito presente até falei isso na aula de Max Weber que eu gravei agora há pouco, na religiosidade dos evangélicos, né, tradicionalmente chamados de protestantes, essa religião com essa relação com o trabalho, muito provavelmente herdada dos judeus, é uma coisa que é extremamente presente, né, cara? Extremamente presente. O que dignifica o homem é o trabalho, sacou? Então você tem que trabalhar mesmo para você ter as coisas legais dentro de casa, e isso vai te fazer uma pessoa digna. Beleza? Então é isso, galera. Então,
Vimos cultura brasileira e essas 3 esferas da cultura e das sociedades brasileiras sob a ótica do antropólogo Roberto da Mata. No nosso próximo encontro a gente vai ver mais sobre a questão das religiões para os brasileiros, certo? E depois das religiões a gente vai ver o quê? Religiões... Nossa, o arquivo de... Tinha esquecido como é grande o arquivo de religiões. Identidade cultural de forma geral. Não, isso a gente já está trabalhando, beleza. Então, em religiões, provavelmente a gente vai encerrar esse tópico e vai para o próximo capítulo. E isso, a gente vai para sociedade civil. Show de bola. É isso aí, galera. Tamo junto. Bacana.